Olá, irmãos, a paz do Senhor, de compartilhar com você uma passagem que se encontra no livro de Mateus. Nós vamos ler capítulo 20, a partir do versículo 29, vai falar sobre a cura de 2 cegos. Como a Bíblia mesmo, né, a palavra do Senhor, ela nos relata, né, aonde Jesus estava, né, sempre tinha uma multidão. Quantas pessoas sentiam necessidade de estar perto de Jesus? Eu imagino que, assim, deveria ser tão prazeroso, né, as pessoas tinham tanta necessidade que elas abriam mão, né, de suas coisas para que pudessem estar ali com Jesus, aprendendo com Jesus, sendo abençoados por Jesus, né. Hoje nós temos Jesus, a partir do momento que nós aceitamos, que nós nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo dentro da gente e Ele está conosco, nos conectando o tempo todo com o Senhor, com Jesus, com Deus, o nosso Pai. Então que nós possamos buscar, né, estarmos cada dia mais perto do Senhor. Quanto mais perto do Senhor, mais distante nós vamos estar de toda a influência do mal, amém? Queridos, esse capítulo vai falar sobre 2 cegos. Diz assim: quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E tinham 2 cegos que estavam sentados na beira do caminho. Eles ouviam dizer que Jesus estava passando por ali. E eles começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que eles calassem a boca. Mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: o que queres que eu te faça? E eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, eles puderam ver e então seguiram Jesus. Queridos, como o Senhor falou comigo, né? A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia através dessa passagem, né? Muitas das vezes, nós estamos como esses 2 cegos, né? Não fisicamente, mas estamos passando por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma deficiência em alguma área da nossa vida, e nós precisamos nos posicionar diante da situação, diante da dificuldade, diante da falta, diante da crise. Nós precisamos nos posicionar. E eles, quando ouviram que Jesus ia passar, eles começaram a clamar, né? O que nós estamos fazendo diante das nossas dificuldades? Aqui não diz que eles ficaram murmurando: por que ele está passando por aqui, nós não podemos ver, sabe? Eles podiam, por conta da deficiência que eles tinham, reclamar, mas eles escolheram se posicionar e começaram a clamar por Jesus, né? Como tem sido o nosso posicionamento diante das circunstâncias que nós enfrentamos, né? Muitas das vezes nós achamos e culpamos o nosso Deus pelas coisas que estão acontecendo, e muitas das vezes são consequência das nossas próprias atitudes. E o prazer do Senhor é nos ver bem, o prazer do Senhor é nos fazer feliz. E eles se posicionaram, eles começaram a aclamar. Aí mais à frente vai dizer que a multidão começou a mandar eles calarem a boca. Então, mediante as afrontas, né, daquela multidão, vamos colocar assim, diante da afronta do inimigo, né, o que o inimigo tem falado, tem soprado à sua mente, ao seu coração, que você possa decidir se levantar. Aqui diz que eles começaram a gritar mais alto, e o Senhor, no caso Jesus Cristo, ouviu, parou e perguntou o que é que eles queriam. E nessa noite não é diferente. O nosso Jesus, ele te pergunta: filho, filha, o que é que você quer? Você só precisa dizer a ele, se posicionar. Aquilo que é importante para você é importante para Jesus, e ele quer nos ver bem. E era um desejo deles serem curados. Então Jesus tocou nos seus olhos e eles ficaram curados. E aí, queridos, aí tem um segredo. A partir desse momento que tudo aconteceu, que eles receberam a cura, que era algo que eles tanto queriam, né? Primeiro eles se posicionaram diante da dificuldade, eles começaram a clamar, eles decidiram clamar, eles não questionaram, eles não murmuraram. E depois que eles receberam a bênção, eles seguiram Jesus. E como nós temos feito, né? Muitas das vezes nós queremos a bênção, mas não queremos o dono da bênção. Nós clamamos por algo que a gente tanto almeja, mas quando recebemos, nos afastamos de Jesus, colocamos outras coisas em primeiro lugar. Então, que possamos aprender com a atitude desses 2 cegos. Eles clamaram, se posicionaram diante das dificuldades, não deram ouvido para os inimigos que mandaram eles calarem a boca. Eles colocaram a sua fé em Jesus, e depois que eles receberam a bênção, eles seguiram Jesus. Que nós possamos seguir Jesus, que nós possamos procurar ser como Jesus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e fazendo a diferença, sendo Jesus aonde eu for, aonde você for, para que assim nós possamos fazer o que ele nos falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Como tem um versículo que diz que nós somos cartas lidas, né? Então, onde eu e você nós falamos que somos, que servimos, que amamos Jesus, mas onde eu e você entramos, falamos, convivemos, muitas das vezes nós não teremos oportunidade de falar de Jesus abrindo a nossa boca e pregando, mas nós teremos a oportunidade, as pessoas terão a oportunidade de ver Jesus nas nossas atitudes, na nossa conduta, na nossa convivendo com a gente. Que você possa guardar essa palavra em nome de Jesus.